Para encerrarmos a nossa aulinha de redação dessa semana, vocês receberão uma proposta avulsa em forma de apostila, proposta de produção de conto. Bom, você deve lembrar que nas aulas de conto, a tia disse a vocês que dentro desse gênero você pode encontrar várias ramificações, vários tipos de conto. Conto de fadas, conto social, conto romântico, enfim. O gênero conto, ele pode se fragmentar, pode se dividir em vários tipos. Isso aí tá bem claro na sua cabecinha, né? Bom, nessa proposta, eu não pedi para que você produzisse um conto qualquer, em que ficaria no seu critério escolher qual tipo de conto. Nessa proposta, eu estou pedindo para que você produza um conto específico. E qual é o conto específico, professora? Conto de suspense, tá bom? Então, nessa proposta, você produzirá um conto de suspense e você irá seguir basicamente a mesma estrutura que nós temos seguido ao longo das nossas aulas. Introdução, apresentação dos personagens, apresentação do tempo, do cenário e do problema. É claro que, como nós estamos tratando de um conto de suspense, você vai pensar num ambiente de suspense. Com certeza você já assistiu a algum filme de suspense com seus pais, ou não sei se alguns de vocês têm o hábito de assistir filmes de terror. O fato é que você vai ter que preparar aí um problema, uma situação de suspense. O cenário, os personagens, os objetos do cenário, a casa, enfim. Professora, pode ser uma floresta? Pode. Um grupo de amigos se perde e a história vai acontecer na tentativa de buscar o motivo pelo qual um determinado amigo ou um determinado um número de estudantes sumiu lá no momento do acampamento. Sim, pode ser. Ou uma casa mal assombrada que um grupo de estudantes descobriu. Enfim, pode ser. Eu estou te dando possibilidades aqui de você construir um conto de suspense. Como eu disse logo no início, com certeza você já assistiu a algum filme, alguma série que envolva esse contexto de suspense e que você, na hora de construir essa situação, um problema e o clímax da história, você precisa levar em consideração esses elementos, né? Geralmente, um conto de suspense acontece numa floresta, acontece numa casa mal assombrada, ou alguém que desaparece, ou algumas manifestações que aparecem sobrenaturais. Enfim, você vai produzir um conto de suspense e no próprio comando aqui da questão, da proposta, como eu estou mostrando aqui para você, eu não defino para você os elementos narrativos, os personagens, o cenário, como vai acontecer a história. Não, isso aí fica a teu critério. Eu só fechei com você 2 pontos dessa produção. Tem que ser um conto de suspense, tem que ser suspense, tá bom? E esse narrador precisa ser um narrador onisciente. O que é isso, professora? Bora relembrar. O narrador onisciente é aquele narrador em terceira pessoa. E diferente do narrador observador, que também é em terceira pessoa, o narrador onisciente, lembra o que é onisciente? É aquele que tudo sabe. É aquele tipo de narrador que, além de contar aquilo que os olhos, o que os ouvidos conseguem perceber ali, no que está no campo visual ou no campo auditivo dele, né? O que ele sabe, ele consegue contar no texto, na história, o que o personagem sente, as opiniões, certo, do personagem. Ele consegue falar sobre os sentimentos, sobre os pensamentos
do personagem, além de contar aquilo que ele consegue ver e que consegue ouvir. Tudo bem? Então, ele vai se diferenciar do narrador observador, porque esse narrador onisciente, ele não só observa, como ele também sabe o que se passa no pensamento e no coração, os sentimentos, no caso, dos personagens, tá bom? Então, eu gostaria, aqui seguindo a proposta, que você trabalhasse com esse tipo de narrador. Logo, esse teu conto não pode acontecer em primeira pessoa. Você não pode contar uma história se colocando como narrador personagem. Você vai produzir um conto de suspense em terceira pessoa e essa terceira pessoa precisa ser onisciente. São os dois aspectos que eu pediria a vocês que vocês prestassem bastante atenção. Tirando isso, enredo, personagens, cenário, tempo, isso aí fica a critério de vocês para construir a sua historinha. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida é só consultar a coordenação para a gente tirar essa dúvida que você possivelmente possa ter. Tudo certo? Então é isso. Fiquem com a tarefinha. Tchau, tchau. E até